Olá pessoal, tudo bem? Sou Matheus Plastino da Infinity Consulting e eu tô aqui para explicar para vocês sobre uma plataforma de mercado que tá bem legal, que é a plataforma da Nokia, chamada Corteca. O Corteca é uma plataforma específica para o Wi-Fi, então ela se integra, com vários produtos da Nokia, que possuem Wi-Fi, principalmente residencial, ou até mesmo B2B. Existem inúmeros produtos da Nokia que a gente consegue estar utilizando eles, tanto para clientes B2C, em redes FTTX, redes sem fio, enfim, mas também em clientes B2B, que provê um serviço, uma questão de banda, recursos, funcionalidades em geral, que contempla aí os dois mercados muito bem. Então o Corteca é uma plataforma que a Nokia lançou, que controla remotamente, você consegue centralizar todos os seus clientes, muito semelhante aos softwares de gestão de rede, NMS, que o da Nokia é o AMS, então que o mercado brasileiro mais utiliza, então muito semelhante, mas os softwares NMS, como o AMS da Nokia, o Altiplano, que no futuro muito próximo está chegando aí. Então, como esses softwares a gente gerencia as OLTs no geral e também os assinantes de uma forma bem aprofundada, mas uma forma técnica ali mais voltada para ativação, verificação de recursos, configurações de serviço e tudo mais. O Corteca ele já é voltado para o lado Wi-Fi principalmente, para o lado realmente interface com o usuário final, com os assinantes. Então no Corteca você vai conseguir ter estatísticas do Wi-Fi, a qualidade, efetuar recursos remotamente, como site survey, ajustar o melhor canal, realmente ver como que está a rede do seu cliente, de forma remota, melhorando muito o suporte técnico, evitando visitas. Isso é sensacional. Então você consegue evitar visitas, há também recursos de API, que você pode fazer software de terceiro ou seu software proprietário aproveitar todos esses recursos que o Corteca oferece na interface gráfica dele, também via API, integrando com os softwares que você tem necessidade aí. Então eu vim aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o Corteca e quais os recursos. Eu já loguei aqui na interface principal. Então ele é legal que ele tem alguns aplicativos, e inclusive a Nokia tem parcerias com outras empresas que pode desenvolver adicionais, aplicativos adicionais e colocar, publicar esses aplicativos no Corteca, trazendo funcionalidades a mais. Então isso também é um recurso, é uma visão bem legal da Nokia referente a parceiros e isso é bem interessante. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu não vou partir aqui para questões de administração, de usuários da plataforma, Eu vou vir aqui mais no Home Troubleshooting. Ele de imediato nos solicita, para a gente já fazer a pesquisa de um possível cliente que a gente está interessado em verificar. Então aqui eu vou entrar com as iniciais dos seriais da Nokia. Ele me lista aqui alguns clientes, que eu já tenho cadastrado com esses seriais. E aí eu reforço para vocês, pessoal, que essa é uma plataforma que a Nokia disponibilizou para nós. Ela está na nuvem, então isso também é muito interessante. Você tem tanto a opção de instalação do Corteca on-premises, que, sinceridade, pelo menos as análises que a gente tem feito, não vale muito a pena. Devido ao investimento inicial, tanto o CAPEX quanto a parte de OPEX também, não é muito interessante e eu olharia para o Corteca a versão cloud, a versão que a própria Nokia disponibiliza na cloud dela, velocidade, o acesso, a parte do tempo de resposta, isso está muito legal. Então nós temos uma instância na nuvem da Nokia que ela deixa disponível tanto para nós aqui em Infinity, como também para clientes. Então, às vezes, alguns recursos aqui, eu não vou conseguir fazer o
o uso, mas eu vou estar explicando, devido a essa plataforma ela está sendo utilizada também em um cliente. Tá? Então, para não causar nenhum transtorno lá com ele e tal, eu vou ter que ter algumas cautelas aqui. Mas vai dar para a gente ver, com certeza, aí, bastante recursos do Corteca. Tá? Bom, vamos lá. Então, eu vou selecionar aqui um cliente. Tá? Bom, olha só. Aqui ele já me deu algumas informações, né? Aqui a gente está falando de uma G140W, né? Uma ONT G140W. Ela já me comenta aqui que eu estou com a conexão com a internet boa, né? A qualidade do Wi-Fi também está bom, porém, pontos de Wi-Fi, né? De replicação ali eu não tenho e também de dispositivos conectados eu não tenho, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar aqui um outro cliente, um outro hardware que tenha algum dispositivo conectado nele. Ó, esse aqui também então é interessante, tá? Porque eu tenho dispositivos conectados e só que olha só, a conexão com a internet, então de dentro da ONT, que é uma 2426, uma XS 2426, ele já não gostou muito. Ó. Ele está fazendo testes nos próprios servidores ali da Nokia, o que o Corteca usa para mensurar a qualidade da internet, né? Então ele já identificou aqui lá no dispositivo de que não está muito legal. Então já é um alerta para a gente dar uma olhadinha aí, né? Então, ó, uma média de desconexão, ele identificou que uma média de desconexão a cada 3 horas e 38 minutos, né? Teve aqui, ó, 10 desconexões registradas e ela está online em 94,9%, 95% do tempo ali que ela está sendo monitorada, então 5% ela ficou offline. É lógico que é uma ONT de laboratório, então a gente pode ligar, desligar, remover ela, então isso é natural, né? Mas aqui a gente já vê, ó, que eu posso até mesmo fazer atualização de firmware de forma remota, né? Fazer um reboot, um reset de fábrica, então isso é bem interessante. Posso, caso o dispositivo tenha recurso, a gente pode ativar, né, a parte de Wi-Fi 7, principalmente o recurso de MLO, né, que é a gente juntar as bandas ali disponíveis, né, para o Wi-Fi 7, 2.4, 5.8, 6, para poder estar... 6 ainda tem aí toda essa burocracia da Anatel, mas a gente tem que considerar aí. Tá? Eu tenho um Wi-Fi Scan, tanto no 2.4 quanto no 5.8, então é bem interessante aqui também, ó, dar uma visão muito legal para nós, principalmente para o suporte técnico ali, né? Os dispositivos associados que nós tivemos nessa ONT e um histórico de eventos aqui, tá? Então olha só, uma XS 2426 GB. Bom, pessoal, então aqui a gente já viu um pouquinho aí do que ele é capaz, né, de dar esse controle para a gente remotamente, bem gráfico também, né, isso é muito bom, intuitivo. Vamos retornar aqui na parte de overview, né, e eu tenho os dispositivos conectados aqui. Então eu tenho um desktop, um outro MAC address aqui, né, um Deco e tal, então eu tenho dispositivos conectados e a gente consegue também dar uma olhada no histórico desse dispositivo, né. Se ele teve alguma queda de conexão, a parte de IPv6, então eventos também, ó, esse aqui não teve nada, vamos retornar aqui, vamos ver o Deco se teve alguma coisa, também não. Acredito que nesse teste não está sendo muito excitado o dispositivo, né? Ó, esse aqui, um desktop, ele já pegou o endereçamento IPv6, né, veio um pouquinho mais de informações aqui, TX, RX, então é bem interessante para a gente realmente ver, ver ali a qualidade,
né, das conexões que nós temos com o dispositivo do nosso cliente, né, do nosso cliente residencial ali. Wi-Fi points, nós não temos nenhum, e a qualidade do Wi-Fi aqui também tá legal, né? Na qualidade do Wi-Fi, né, no 2.4, a gente tem também aqui um indicador de qualidade, de cobertura, de ruído, congestionamento. Então isso também é interessante e vocês podem ver, ó, que está bem alinhadinho, né? Então a parte, digamos ali que a parte residencial, o lado cliente, está bem interessante, né? As questões do Wi-Fi. Realmente o que preocupa nesse teste, nessa ONT, é a qualidade do lado PON dela ali, né? Então é a WAN que o provedor, o ISP, proveu para ela está identificando algumas instabilidades com a própria conexão da internet. Mas como eu falei, pessoal, laboratório, pode ser uma sessão PPPoE que o cliente derruba de propósito e tal, isso vai prejudicar as estatísticas. No 5 aqui também se mantém muito bem alinhado, ó, os parâmetros, né? Tanto a parte de qualidade, ó, o tempo que a gente está pegando aqui, ó, desde ontem às 4 da tarde, é isso mesmo, 100% de qualidade, cobertura. Ó, ele considera a cobertura, né? Ele considera olhando para os dispositivos que tiveram eventos ou reportaram sinal fraco, parte de ruído, congestionamento. Então também é bem interessante. Bom, a gente viu aqui no overview, devices, que são os dispositivos conectados, né? Aqui a gente tem também um gráfico da força de sinal, juntamente com o RSSI. Network, a parte de rede. Então, quando a gente tem alguns dispositivos, por exemplo, mais dispositivos Nokia, fazendo uma rede mesh, essa topologia ela fica mais interessante, tá? Fica bem mais legal porque aí ele consegue registrar aqui todo o mapinha ali que a gente tem nesse cliente, né? Se nós temos outros produtos Nokia ali. Passando o mouse, ele também é bem intuitivo, tem algumas informações aqui para nós. Novamente, os dispositivos conectados, histórico de eventos, tá? A utilização do canal, né? Tanto a parte de 2.4 quanto 5 aqui. Natural, a parte de 5 geralmente está mais livre, né? O interessante é que aqui ela está habilitado a otimização de canal, então a própria ONT vai constantemente fazer aquela análise, né? Aquele site survey, digamos, né? E caso ela encontre um canal mais livre, ela vai se ajustar para ele. Lógico que aqui à direita a gente consegue também forçar manualmente a configuração desse canal, tá? Ó, foi modificado aqui, ele aceitou o comando e aí eu posso setar manualmente o canal que essa ONT vai estar utilizando no 5.8 ou no 2.4. Tá? Bom, o uso aqui também, né, principalmente voltado para a parte de banda, qual foi o tráfego que nós tivemos nesse dispositivo, né? Aqui por device, vamos aguardar um pouquinho para ver se ele vai conseguir criar o gráfico, se ele tem informações o suficiente para criar esse gráfico, tanto tempo por velocidade ou dispositivo por velocidade. Pessoal, ele não tem dados, informações aqui o suficiente para criar o gráfico, tá? Eu cliquei novamente aqui, mas ele já havia aparecido para mim aqui que não tem dados suficiente. Vamos seguindo aqui, né, parte de configurações. Então aqui a gente basicamente tem ali os principais pontos, né, da interface web da ONT, a gente consegue trazer isso para nós aqui. Então eu consigo tanto ajustar o lado LAN, né, IPv4 e IPv6, as configurações de Wi-Fi, modificar SSID, senha, tal, tudo isso a gente consegue estar fazendo aqui, criptografia, né, o broadcast do SSID, WPA, enfim,
tudo eu consigo estar controlando aqui. Port Forward, isso é bem legal, porque pode dar um pouquinho de trabalho, né? Às vezes o cliente ele precisa lá na residência de uma questão de câmeras, principalmente câmeras ou qualquer outro dispositivo que ele quer fazer um acesso remoto, algo do tipo. Lógico que tem toda a parte de segurança, que é legal a gente instruir o cliente, mas ele dando ciência nisso, às vezes é necessário a gente fazer esse port forward e dar um pouquinho de trabalho de poder conduzir ele, né, de forma remota, via telefone. Aqui no Corteca a gente consegue fazer isso direto. A parte WAN também, a gente consegue fazer qualquer ajuste ali, tá? Firmware update, então se a gente tiver ali, né, jogar para dentro do Corteca, né, colecionar ali os firmwares da nossa planta, a gente consegue por ele estar fazendo esse tipo de atualização. Backup e restore também ali do cliente, né? Às vezes alguma operação mais complexa, um factory restore, né, de fábrica lá para resolver algum probleminha do nosso cliente, a gente pode fazer um backup antes e faz um restore ali depois. Bom, seguindo aqui, speed test, tá? Pessoal, isso aqui é bem legal também, a gente consegue fazer com que a ONT, né, ou o AP também, se for um access point, ali, um roteador da residencial da Nokia, ele também se integra com o Corteca, os beacons aí, ou outros, né? Então, o speed test ele é interessante, porém eu acredito que não vai funcionar devido à necessidade de ter um servidor configurado. Então, eu imagino, não dá para executar, mas eu acredito que o teste de ping sim. Então, vamos fazer um teste aqui de ping. Mas esse do servidor não é complexo também, tá? Você pode fornecer um servidor ali, geralmente um HTTP, que suporta download e upload, e aí a gente consegue tá efetuando esse teste, esse speed test aqui. Tá? Bom, aqui ele fez um teste direto por Google, né? Deu um tempo de latência de 4. Tá interessante. Vamos fazer novamente. Novamente deu o mesmo valor. Aqui com certeza, como ele está mantendo essa latência padrão e é a primeira análise que a gente faz, ele não está registrando o mínimo e o máximo, mas por ter mantido um valor, não ter tido oscilações, né? Se a gente tem oscilações no ping, aí ele registraria o mínimo e o máximo nosso e a média disso daí. Vamos colocar aqui talvez um mais distante. Nem sei se aquele é um site válido, mas eu pensei aqui no New York Times. Se eu não me engano, é aquele site. Vamos ver se ele tem alguma oscilação de latência para registrar o mínimo e o máximo nosso. Também não, se manteve bem estável ali em 4 milissegundos. Tá? Bom, seguindo qualidade, a gente também já tinha visto essa aba, né? Dá um indicador bem legal para nós aqui. É lógico que a gente poderia estar modificando um pouco essa ONT de lugar, né? Proporcionando ali baixas conexões ruins, conexões de dispositivos distantes, para a gente ver esse gráfico dar uma oscilada. Mas daqui a pouco a gente pega um outro exemplo, talvez um outro dispositivo, e aí vamos ver se ele dá uma oscilada para a gente aqui, mas esse tá bem bonitinho. Profiles, também a gente consegue tá criando aqui algumas questõezinhas de profiles e número de dispositivos, enfim. Isso é um controle mais interno, né? Recomendações, então ele também pode identificar alguma recomendação nesse dispositivo e ao lado ele vai aconselhar a gente a estar fazendo ali alguma alteração, alguma verificação, tá? Problem Finder, isso aqui é tipo um questionário que você consegue ir apontando, né, qual problema você está tendo
e aí ele vai filtrando e te falando que possivelmente você melhora esse problema tendo aquelas ações. Então, o Wi-Fi ele está ruim, ó, em uma localidade específica da casa ou por toda a casa, né? Quantos dispositivos afetados, vários ou todos, quando acontece, se é sempre ou algumas vezes, e aí isso vai filtrando esse banco de conhecimento que ele tem e te dá ali algumas informações para a gente poder seguir. Remote Login, isso também é bem interessante, onde a gente pode executar alguns comandos remotamente nessa ONT. Então isso também é bem legal, tá? Bom, voltei aqui para a página principal, pessoal. Ó, recomendações a gente já viu, então isso que a gente já praticamente explorou todas as opções que eu tenho ali, recursos, né, para estar controlando esse dispositivo. Deixa eu trocar ele. Vamos ver aqui se eu encontro algum outro que os gráficos esteja... Ele pediu para mim dar um restart aqui na sessão. Provavelmente alguma alteraçãozinha. Pronto, ó. Ó, aqui tem dispositivos bons. Esse aqui tá bem legal, né? Vamos vir aqui na qualidade. Ó, teve algumas oscilações. Tá vendo? Há minutos atrás foi identificado uma queda, ó, ele ficou offline essa ONT, né? Essa daqui é uma G140W, ó, H. Então a cobertura dela, ruído, tudo foi para baixo porque ela ficou offline ali, né? Aqui ela teve uma pequena instabilidade, ó, a qualidade ali o indicador dela de qualidade foi para 70%, né? Vamos ver no 5 aqui se oscilou também, ó, já não oscilou, realmente foi no 2.4, mas a queda, lógico que se foi reiniciado o dispositivo, ele... Então isso é legal também. O uso de banda, ó, não está tendo tráfego nessa ONT. Ó, chega a ter algumas coisas, mas bem pouco. Vamos ver se aqui ele vai conseguir criar esse gráfico aqui. Eu acredito que sim, porque do lado direito ele já identificou pelo menos um Mac como cliente, né? Então vamos ver se ele cria aqui esse gráfico para nós. Pessoal, também não é a quantidade de informações necessárias para ele plotar aqui o gráfico para nós. Vamos selecionar os últimos dias aqui. Mas acredito que a coleta está bem pouquinha para ele poder plotar esse gráfico aqui para a gente, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em Channel Utilization. Ó, então isso também ajuda bastante. O 5G. Os dispositivos aqui, os devices. Aqui ele não... Deixa eu pegar por aqui, ó, para ver se ele vai identificar algum. Ó, os dispositivos já foram desconectados, tá vendo? Justamente nesse momento que a gente estava dando uma olhada nela, havia dois, né? Acho que 2 dispositivos, esses 2 já não estão mais conectados nessa ONT. Vamos lá, vamos tentar achar mais algum aqui. Como a gente está, né, acompanhando testes em cliente, e assim, eu não queria esperar mais para lançar esse vídeo, então eu estou usando o ambiente que o cliente também tá homologando. Então por isso que tem algumas coisas que eu tenho que ficar um pouquinho reservado. Não tem como eu falar, ó, conecta tal dispositivo, deixa eu resetar aqui e tal. Então não está sob o meu total controle.
mas a plataforma sim a gente pode utilizar e instruir caso o cliente tenha qualquer dúvida. Mas ó, aqui sim eu peguei uma outra ONT, né, que teve bastante testes aqui de um Galaxy, né? Ó, então a gente consegue ver aqui os tempos de conexão e o RSSI, né? Então esse sinalzinho, essa linha mais azul aqui, né? Ela é o nível de sinal RSSI. Então é legal que a gente consegue, ó, eu tive uma interrupção aqui, depois um retorno. Então a gente consegue uma melhora, a gente consegue acompanhar bem. Tá? Eu vi que tem um cliente aqui não muito bom, ó. Vamos ver aqui se ele, ó. Então ele também criou um gráfico. Então é bem interessante, eu acho que isso ajuda muito, pessoal, porque muitas vezes o suporte residencial espera algo específico para nós, sabe? Então a gente pode estar olhando de uma maneira geral e falar, olha, o que está com problema? É o seu Galaxy? É o seu iPhone? Ah, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tá logado aqui para mim que em determinados momentos, por exemplo, há 15 minutos atrás ele estava ruim mesmo, né? Você se distanciou aí dentro da sua residência, você estava num cômodo específico nesse momento, então você consegue instruir ele de uma forma bem mais específica, lógico que conquistando, né, a gratificação desse cliente de falar, poxa, que suporte legal, né? O cara me apontou, identificou junto comigo que quando eu estou lá na varanda, o meu sinal não está muito bom. Isso a gente começa a levantar possibilidades também. Então você pode chegar nesse cliente e falar, cara, a gente está identificando que cômodos longe, né, do seu Wi-Fi, ou que cômodos específicos que você me passou, como cozinha, lá na área externa e tal, o seu sinal realmente não está muito legal. Que tal uma visita nossa para você contratar um repetidor nosso ou um serviço de Wi-Fi Premium, em que a gente cria uma rede mesh dentro da sua residência e tal. Então, acho que essas plataformas são sensacionais, porque ela traz a possibilidade de um suporte, ou seja, uma reclamação se tornar um lead, né? Para que aquele ticket médio seja até mesmo aumentado, para que o seu suporte faça ali a venda, né, de um novo plano, de um plano mais que melhora, né, que contempla melhor a necessidade do assinante. Então isso eu acho assim sensacional, vale a pena colocar no papel todas essas vantagens e ver que o investimento ele tem retorno, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Como fazer a integração, né? Então, sim, interface de gerência, é isso que eu gostaria de mostrar. Lógico que tem outras questões, como a interface de gestão do Corteca, onde você vai criar usuários de acesso, tem a parte de API. Então, a gente acaba entrando num mundo muito específico, mas a minha intenção realmente é um vídeo mais rápido para poder mostrar para vocês os principais recursos, né? Como que isso ajuda e como que a Nokia teve uma sacada muito legal de estar disponibilizando essa plataforma para nós. E assim, como que você vai ingressar as ONTs nesse servidor, nesse serviço, né? É basicamente 3, 4 configurações, parâmetros que você parametriza a sua ONT apontando esse serviço, né, dentro dela. Isso pode ser feito, inclusive, por preset, por arquivos de preset que a própria OLT da Nokia consegue enviar para a ONU, né, para a ONT. Mas você também consegue logar ali via cut-through, né, via comandos na ONT para estar enviando esses parâmetros. Então, assim, existe N formas e a Infinity está à disposição para explicar um pouco melhor sobre essa plataforma, para estar explicando um pouco melhor as formas de configurações que vocês têm, né? Pode ser um arquivo Delta, né? A Nokia teve uma grande sacada também com um arquivo, esqueci o nome dele no momento, mas existe um arquivinho que a gente consegue fazer uma combinação, né? Tanto do firmware quanto preset, né? Fazer um pacote
né? A Nokia ela provê isso empacotado para nós, esse firmware específico com um preset seu, e você consegue inclusive atualizar ONTs a partir de outras OLTs. Então, se você tem uma OLT de terceiro que não é Nokia, porém você utiliza as ONUs, ONTs da Nokia, também é possível estar fazendo o envio desse preset. Lógico, a Infinity está aqui para isso, para ouvir a sua necessidade e te auxiliar da melhor forma. Por quê? São modelos que têm esse tipo de recurso, versões de firmware que têm esse tipo de recurso. Então a gente pode analisar o seu ambiente e propor a melhor solução para que você possa ter o Corteca e possa aproveitar ao máximo dessa plataforma. Bom pessoal, então é isso. E como eu comentei, tecnicamente a Infinity pode ajudar vocês no que for necessário, mas se vocês quiserem ir um pouquinho além, né, quiser ter uma proposta, saber como funciona a parte de licenciamento da nuvem Nokia, dessa plataforma do Corteca, podem contar com a WDC, tá? A WDC ela tem cooperado muito, não só com a Nokia, como com a Infinity também no mercado, nossa parceria é sensacional. Também a Infinity tem ajudado muito a WDC tecnicamente, né, dado todo o apoio. Então assim, pessoal, caso queira mais informações, pode contactar a galera lá, ou me contacta e eu faço a ponte, algo do tipo, tá? Para vocês poderem ter essa plataforma na infraestrutura de vocês, ok? Muito obrigado aí, deixem comentários, tá, sobre esse vídeo, né, sugestões, críticas também, e também sugestões para os próximos vídeos aí, eu vou ficar grato em ajudar vocês aí, tá bom? Um abraço, muito obrigado.